Depois que o sexto selo é aberto em Apocalipse, o mundo entra em colapso. O sol escurece, a lua fica como sangue, as estrelas caem do céu, e então surge uma pergunta desesperadora no final do capítulo 6. Quem poderá permanecer de pé? Mas antes que o sétimo selo seja aberto, acontece algo surpreendente. Deus interrompe os acontecimentos finais para selar um grupo especial de pessoas. Hoje vamos descobrir quem são os 144.000 escolhidos de Apocalipse capítulo 7. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então, vamos lá. Se você viu o vídeo anterior aqui no canal, eu expliquei os 6 primeiros selos do Apocalipse, que revelam guerras, perseguições, caos mundial e sinais cósmicos. E o sexto selo termina com a pergunta: quem conseguirá permanecer de pé no dia da ira de Deus? Apocalipse capítulo 7 responde exatamente essa pergunta. Este capítulo é um interlúdio ou intervalo, como ocorre em uma peça teatral. O capítulo 7 é dividido em duas partes. Primeira parte, versos 1 ao 8, que mostra o povo de Deus na terra, nas aflições, antes da eternidade. A segunda parte vai dos versos 9 ao 17, que mostra o povo de Deus no céu, após os tempos de aflição. Nos céus, nesta visão, 144.000 pessoas são seladas com uma marca, ou selo. Selo não é uma particularidade de Satanás. Em Ezequiel 9:4 e Efésios 4:30, já se fala de uma marca dos santos, que é o Espírito Santo. E neste contexto e estilo literário de Apocalipse, a visão dos 144.000 selados não é literal, mas um símbolo que representa do povo de Deus durante as tribulações e perseguições. 12 vezes 12 dá o total de 144.000. 12 apontando ao povo de Deus no Antigo Testamento, e 12 apontando ao povo de Deus no Novo Testamento. 1000 representa exército na Bíblia. Ou seja, o que João quer nos dizer é que existirá uma grande e incontável multidão compondo o exército de salvos e selados por Cristo, mesmo que a igreja seja perseguida. Essa multidão será composta de judeus e gentios, que creram em Jesus. No Antigo Testamento a salvação era pela fé, e no Novo Testamento também era pela fé. Os crentes da Antiga Aliança foram salvos mesmo sem ver, pois creram naquele que viria prometido em Gênesis 3:15, enquanto os crentes da Nova Aliança foram salvos, porque mesmo sem ver, creram naquele que veio, Jesus. No entanto, há quem defenda que os 144.000 sejam o número de judeus convertidos salvos. Mas por que não acreditar nessa possibilidade? Leia os versículos 5 ao 8 e responda: quem são as tribos que não faziam parte da contagem original e aqui foram incluídas? As tribos de José e Levi, pois ambos tiveram suas bênçãos e herança transferidas a outros filhos. Ou seja, a ideia de João é mostrar que quem não fazia parte da contagem original será incluído. Além disso, quem era o filho mais velho dos 12 filhos de Jacó, e que sempre era citado primeiro? Ruben. Mas quem aparece no verso 5? Judá. Por quê? Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele inaugurou um novo povo, uma nova família. Os gentios foram adicionados, pois antes não faziam parte da contagem original, mas em Cristo foram incluídos. Concluindo, o povo de Deus não foi reduzido com a perseguição. Por maiores que sejam as tribulações, o povo de Deus não diminui ou retrocede, mas cresce e avança. Leia o versículo 9. A palavra no original grego para nações é étnos, theta nu omicron sigma, assim como em Mateus 28, verso 19. Por isso, tanto Jesus como João não disseram nações, mas etnias. Mas você pode pensar, qual a diferença entre nações e etnias de forma prática e aplicável? O conceito nação não existia no primeiro século. Esse é um conceito que surgiu a partir do final do século XV. Na era moderna, o que existiam antes eram reinos, povos e impérios. Portanto, Jesus não disse para ir a todas as nações, pois tal conceito não existia em sua época. Jesus disse: ide a todas as etnias. Isso faz diferença, sim, e muita. Hoje existem aproximadamente 200 países no mundo, porém, mais de 17.000 etnias aproximadamente. Ou seja, o desafio é muito maior que imaginamos. No entanto, se em Mateus há o chamado, em Apocalipse 7:9 vemos a concretização do chamado de Deus. Ele cumpriu sua missão. E o mais interessante é que alguns comentaristas acreditam que de todas as etnias citadas em Apocalipse aos pés do Cordeiro na eternidade, significa que haverá pelo menos um representante de todas as etnias nos céus, não só da época em que Jesus voltar, mas de todas as etnias da história. Já pensou nessa maravilha? Apocalipse 5:9
confirma isso quando diz que Jesus comprou, com seu sangue, todos os povos, tribos, línguas e nações com seu sangue. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar com seus irmãos de fé.